Então vamos lá, eu criei essa máquina virtual aqui, que eu chamei de DNS autoritativo. Ela está sem nenhuma configuração, a gente vai configurar o DNS autoritativo do zero, ok? Vamos lá, vou subir ela. A máquina já iniciou, vou logar. Aí, limpar aqui a tela. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser atualizar, né, a lista de repositórios, apt update. Bom, já está atualizada, vou limpar aqui a tela de novo e agora vou instalar o bind. Bom, já foi instalado o bind, vou limpar aqui de novo a tela. Então o bind é instalado aqui, etc, bind. E esses são os arquivos. Basicamente a gente vai configurar o named.conf.local e alterar algumas configurações do named.conf.options. Então basicamente são esses dois arquivos que você altera. Vamos lá, vou limpar aqui a tela. A gente vai desabilitar o systemd resolve, né? Ele fica alterando o resolve.conf. Então o que a gente vai fazer é isso agora. Vamos lá, systemctl, systemctl, stop, systemd, resolve, resolve de ponto service. Então eu vou parar ele. Não precisava, podia fazer direto isso aqui, ó, podia desabilitar. Disable. Eu desabilitei ele, ou seja, ele não vai iniciar mais com o sistema. E eu vou vir aqui, ó, no etc. Limpar aqui a tela e remover o link simbólico, que é isso aqui, ó, ls-lh resolve.com. Você vê que é um link simbólico que aponta lá para o run systemd resolve stub.resolve. Removi, não tem mais, ó. Tá, não tem mais. E vou criar um resolve.conf, que é um arquivo agora, que vai ser um arquivo mesmo, ok? Então vamos lá, pi resolve.conf. Ok, e aqui eu vou digitar domain ava.br, tá? Que ele vai informar o domínio que a gente vai usar, e o search ava.br, que ele vai completar o nome do subdomínio com o domínio. Sempre que você botar o nome do host, tá? Ele vai autocompletar para você com o .ava.br. E aqui, ó, name server 127.0.0.1, tá? Ele vai apontar para ele mesmo, que ele tem o bind, então ele vai resolver, ok? Então, vou sair e gravar. Você vê que agora eu já não posso pingar mais para o Google, por exemplo. Tá vendo? Ele dá falha na resolução. Por quê? Porque eu não configurei ainda o bind com o nosso domínio e nem para ele fazer resolução de nomes recursiva. Então se você digitar aqui, www.google.com.br, você vê que ele dá uma falha na resolução, porque ele não está configurado para resolver nome, né? Nem recursivamente e nem autoritativamente, que a gente ainda não configurou o nosso domínio. O próximo passo vai ser a gente configurar a placa de rede, tá? Porque como ele é um servidor DNS, na verdade todos os servidores dentro da sua rede local, eles têm que ter um IP estático, porque como eles vão ser acessados sempre na sua rede local, então eles não podem ficar mudando de IP a toda hora que reinicia. Então vamos lá. Então para isso a gente vai acessar cd etc netplan, etc netplan,
Aqui dentro tem esse arquivo, o 00 installer config.yml. Então vamos lá, vi 00. Então tá aqui o netplan, ele não vai pegar DHCP, vou botar no, ok, addresses 268.1.113, que eu vou botar o IP 113, que é o mesmo que ele tem, barra 24, ok. Gateway 4 é 192.168.1.254, que é o meu gateway aqui. No caso, você vai colocar os IPs referentes aí à sua rede, ok? Name servers. Addresses. Eu não precisaria colocar os servidores de nome, tá? Mas só para você saber que existe essa diretiva, tá? 27.0.0.1 vai ser ele mesmo, e parece que está tudo certinho. Vou sair, gravar, ok? Vou dar um netplan apply, netplan try. E um netplan apply. Parece tudo direitinho, né? Vamos dar um Ctrl L aqui. Vou dar um ping 8.8.8.8. Você vê que tá saindo direitinho. Vou dar um IPA para lá, o 113. E agora eu vou rebootar a máquina para ver se está tudo certinho mesmo, ok? Voltei aqui, vamos logar na máquina. Beleza. Vamos ver como estão aqui as configurações, se permaneceram, se foram alteradas. Tá? A primeira coisa que a gente vai ver vai ser o resolve.conf. etc. resolve.conf. Você vê que o resolve.conf aí da mesma forma que a gente configurou, então está tudo direitinho. Vamos dar uma olhada no IP, está o 113, tudo certinho. Vamos pingar aqui para ver se a rede está funcionando. Tá, beleza, está tudo direitinho. Ele não vai resolver nomes, então se eu fizer ping www.google.com.br, ele não vai resolver, não vai dar nada. Está falando que tem uma falha de resolução de nomes, ok? Agora a gente vai partir para configurar nosso domínio, tá? cd etc bind, ok? Aqui, ó. Aí os arquivos do bind, tá? A gente vai configurar primeiro o named.conf.local, ok? vi named.conf.local. Vamos lá. Vamos começar a colocar aqui o nosso domínio, zone ava.br, type master, ok, file etc db.ava.br, ok, fechar aqui. Pronto, domínio foi pré-configurado, ou seja, eu informei que vai haver a configuração do ava.br, que é o domínio que a gente quer criar. O tipo é mestre, ou seja, tem o DNS master, que é o autoritativo, e o escravo, tá? Que ele fica esperando, caso o master falhe, ele entra em ação. Nesse caso aqui, o nosso DNS é o master, é o DNS principal, tá? E aonde vai estar o nosso arquivo de configuração do domínio? Vai estar em d/etc /bind, esqueci o /bind aqui, /db.ava.br. Então, dentro desse arquivo aqui que a gente vai configurar agora, é que estará o nosso domínio. Você repara aqui que sempre terminando com ponto vírgula no final, inclusive nas últimas chaves ali, também tem que ter ponto vírgula, ok?
Vamos lá. Gravar. Vou limpar aqui a tela. ls-lh. Agora a gente vai configurar o nosso domínio local. Tá? Para isso a gente vai fazer uma cópia do db.local. Do cp db.local, tá? db.ava.br. Ele já vem com as configurações padrões, então a gente está fazendo uma cópia dele e vai alterar depois. Ótimo. Agora vi db.ava.br. Você vê que ele já vem com as configurações aqui, ó. É só alterar. Então, bind data file for, vou alterar aqui só para ficar bonitinho, não é mais loopback, né? ava.br. Isso daqui depois a gente vai ver o que cada uma dessas coisas aqui representam, tá? Mas aqui, ó, vou alterar aqui, também não vai ser mais localhost, vai ser ava.br. Aqui também vai ser ava.br. Ok? A gente não vai usar o IPv6, então vou apagar essa letra aqui. E aqui vou botar ava.br também. BR, tá? E aqui vou colocar um número, o IP do meu servidor de nomes, né? O servidor DNS 192.168.1.113. Aqui a gente vai mapear os nomes das nossas máquinas da nossa rede interna com os IPs delas. Okay? Então, por exemplo, eu posso ter um servidor web, www, e de repente pode ter aí o IP 192.168.1.10, supor, tá? A gente pode ter um servidor de e-mail, faz o e-mail in a 192.168.1.11, tá? Só estou chutando, tá? Eu não vou ter, não tem como eu fazer todas essas máquinas aqui agora, tá? Mas vamos supor aí que no futuro essas máquinas vão responder por esses IPs. Então o mail, tá, .ava.br vai responder pelo 192.168.1.11, o www.ava.br vai responder pelo 192.168.1.10 e assim por diante. Vamos supor que eu tenha um PC1 que ele vai responder pelo IP 268.1.12, vamos supor, tá? Claro, essas máquinas, elas não podem receber DHCP, senão elas vão ter os IPs alterados. Por isso que eu falo, os servidores e as máquinas importantes dentro da sua rede, elas devem ser configuradas com IPs estáticos, né? Porque não adianta nada, você está configurando um domínio e esse domínio está furado, ou seja, as máquinas estão recebendo IP por DHCP, então esse mapeamento nunca vai funcionar. Elas têm que estar configuradas com IPs estáticos. Bom, o domínio já foi configurado. Vou sair agora e vou fazer o seguinte: vou dar um systemctl. Opa, parece que tudo certinho, né? ctl restart named .service, ok? Parece que foi tudo certo. Vou dar um systemctl status aqui. Named service. Bom, parece que foi tudo direitinho, né? Vamos fazer um teste. Ele tem que resolver, por exemplo, o www, que é o 192.168.1.10, se eu não me engano, né? Ping www. Você vê que ele resolveu. Não vai responder porque a máquina não existe, mas resolveu, olha lá. 192.168.1.10, ele respondeu, olha lá. Ele ainda autocompletou. Você só colocou www e ele autocompletou, olha lá. Ping www.ava.br. Então, o domínio está configurado. A outra máquina era o mail, né? Ele respondeu, olha lá. O mail.ava.br está no IP 192.168.1.11, mas não vai responder porque não existe a máquina, tá? E o PC1 também, não foi? PC1. O PC1 também respondeu, olha lá. Quer dizer, o PC1 também foi resolvido, né? pc1.ava.br, ok? Olha lá. Então, nosso domínio está configurado tudo direitinho. Bom, o outro ponto é o seguinte, deixa eu limpar.
ele não vai resolver, por exemplo, www.google.com.br. Tá vendo? Ele não resolveu. Por que ele não resolveu? Porque ele não foi configurado como servidor recursivo. Qual tipo de configuração a gente tem que fazer para poder resolver esse problema? Tá? Claro, é evidente, se você quiser que o seu DNS não só resolva os nomes da sua rede interna, mas também da rede externa. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte: Ctrl L aqui, vou editar o named.conf.options, ok? Vou vir aqui, ó, e descomentar isso aqui. Aqui o comentário é diferente, tá? Se você reparar, o comentário são essas duas barras duplas, né? Tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente pensa que o comentário é o hashtag e não é, ok? 8.8, ou seja, forwarders, ou seja, se ele não encontrar o nome daquela máquina na configuração do seu domínio, ele vai enviar essa requisição para outro servidor DNS. No caso ali está na cláusula forwarder. Ele vai enviar para o servidor DNS do Google. Ok? Então aqui, ó, 8.8.4.4, que é o segundo, que é o escravo do Google. Ok? Esse 8.8.4 é o DNS escravo do Google. Ok? Então sair daqui, dou um X para gravar e sair, e tenho que reiniciar de novo o nosso named.service. Opa, não reiniciei não, só mandei o status. Aqui, restart. Bom, reiniciou tudo direitinho, vou dar um status só para parece tudo certinho. Agora, além dele resolver os nomes das máquinas da nossa rede interna, ele também vai resolver os nomes, tá, na rede externa, ou seja, na internet. Por exemplo, ele não estava resolvendo o Google, agora eu acho que resolve. ping.google.com.br. Você vê que ele resolveu tranquilamente. Vamos ver se ele continua resolvendo aí nossas máquinas internas. Ping www. Continua resolvendo, olha lá. Tá? Não vai responder porque a máquina não existe. Então, ótimo. Tem um outro detalhezinho que a gente pode falar sobre, né? Voltando aqui no named.conf.options, named.conf.options, tá? Que a gente pode colocar, por exemplo, a cláusula recursion no. O que acontece quando eu boto essa cláusula recursion no? Ou seja, ele não vai fazer a resolução de nomes externamente. Por padrão, essa cláusula recursion é habilitada, mas se você não quiser fazer com que o seu DNS resolva nomes externamente, você pode botar o recursion no. Mesmo que o forwarders esteja ali configurado, ele não vai fazer a recursão, ou seja, não vai procurar por nomes em outros servidores DNS, ok? Então aqui, vamos testar, sair e gravar, restartar o serviço, Ctrl L. Agora, se você digitar o ping www.google.com.br, você vê que ele não resolveu. Se ele não conseguir resolver os nomes, ele não vai passar a bola para outro servidor DNS, mas o resto continua direitinho. Tá vendo? Ele resolveu o www direitinho, tá? Resolveu o e-mail, ok? Tudo certinho. Tá? Bom, agora que eu já tenho um servidor DNS autoritativo na minha rede interna, eu posso apontar a minha máquina aqui na qual eu estou agora para fazer requisições para esse novo DNS que a gente acabou de criar agora. Então, para isso, eu vou alterar meu resolve.conf, pi, etc, resolve.conf. Então, tá aqui, eu vou comentar essas linhas, ok? Aqui, vou abrir aqui um espaço e name server
Opa, esqueci do E aqui. Name server 192.68.1.113, que é o IP do servidor de nomes que a gente criou. Da mesma forma, vou botar um search, que agora o domínio vai ser o ava.br e o domain ava.br, ok? Só apagar aqui, só para ficar bonitinho, sair e gravar, beleza? Então agora ele tem que reconhecer aqueles hosts que a gente configurou no nosso DNS autoritativo, como por exemplo ping www. Ele tem que reconhecer, ele tem que retornar 192.68.1.10, se eu não me engano. E lá ele retornou lá, ping www.ava. Só que não existe, né? Então ele vai retornar lá destination host unreachable, ou seja, o host não foi encontrado. Apagar aqui, ele também tem que encontrar o e-mail, né? E olha lá, ele encontrou, ele resolveu 192.68.1.11, só que também ele vai dar que não alcançou o host ali em questão, ok? E também um ping PC1, ele tem que resolver o PC1 também. Resolveu, olha lá, 192.68.1.12. Então está funcionando direitinho. Só que ele não resolve o www.google.com.br. Por que ele não vai resolver? Porque o DNS a gente alterou ele para não ser recursivo, tá? Então você vai voltar aqui, ó. Vamos VI, né? Named, tá? Vê que a gente botou recursion no, ok? Então o que a gente vai fazer? Ou a gente bota aqui recurso em yes, tá? Mas é o padrão do DNS, ele sempre é recursivo. Ou a gente pode tirar ele aqui, ó, tá? Gravar e restartar ele. System aqui, System CTL restart name server. Restartei e agora se eu voltar aqui, ó, na minha máquina e der um ping www.google.com.br, ele vai fazer a recursão e vai resolver o google.com.br. Olha lá. Ok? Mais um detalhezinho. Você pode configurar seu arquivo de zona. Lembra que a gente configurou nosso arquivo de zona aqui, ó, get name.conf.local. Opa, name.conf.local. Né? Você vê aqui, ó, nós configuramos o arquivo de zona aqui no named.conf.local. Porém, você também pode configurar aqui, ó, named.conf default zones. Olha aqui. Você pode vir aqui, ó, no final do arquivo e configurar seu arquivo de zona. Zone ava.br, ok? Da mesma forma. Type master file barra etc barra bind barra db ponto ava.br e pronto. Você também pode configurar aqui. É claro que lá não precisa estar configurado. Se você configura aqui, lá no named.conf.local não precisa ser configurado, tá? Se você configurar no named.conf.local, não precisa configurar aqui. Senão vai ficar em duplicidade e vai dar algum problema, ok? Então eu vou tirar, porque como eu já configurei lá no outro arquivo, aqui não precisa. Então eu vou dar um sair e não gravar. Então era esse mais um detalhezinho. Então eu espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.